Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, dia de AGE, e eu, torcedor vascaíno, virei playboy. E você também, independente se é a favor ou contra a SAF, hoje a grande realidade é que o Vasco da Gama está com dinheiro. Neste ano de 2022, 120 milhões tem que cair nos cofres do Vasco. E ano que vem, para 2023, mais 190 em um orçamento com relação à folha salarial de top 5 do futebol brasileiro. Isso não é uma expectativa não, torcedor. Isso é a realidade, pois está em contrato. O Vasco já no ano de 2023 tem que ter a quinta, aliás, tem que estar entre as 5 folhas salariais maiores do nosso país. A gente vai falar sobre tudo isso, trazer todas as novidades, até porque tem 3 pontos aí bem engatilhados dentro do clube, já com a chegada da 777. O primeiro é ampliação do CT Moacir Barbosa e modernização, isso é uma prioridade hoje dentro do Vasco. A reforma de São Januário está muito engatilhado e após a AGE isso vai andar. E é claro, o terceiro ponto, treinador. Com a chegada da 777, o Vasco agora, junto com os representantes da empresa norte-americana, irão forte ao mercado contratar o seu novo comandante para os próximos anos. Será que o Marcelo Bielsa vem aí? A gente vai trazer todos os detalhes, falar sobre isso e muitas outras informações para você, torcedor vascaíno, nesta segunda-feira, com um clima gostoso dentro do nosso Gigante da Colina. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, como acabamos de falar, esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir. E principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E você, torcedor vascaíno, fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, eu quero começar aqui e falar sobre a SAF, porque ontem, numa AGE, foi confirmado que o Vasco hoje é uma sociedade anônima do futebol e tem a empresa norte-americana 777 Partners como a grande investidora dessa SAF, tendo 70% da sociedade. E há uma expectativa muito grande no torcedor vascaíno, porque depois de 22 anos, numa lama completa que o Vasco vivia, a gente começa a olhar para o futuro e pensar de uma maneira mais calma. Você, torcedor que não era a favor da SAF, você pode estar aqui no meu vídeo e eu te respeito, independente se temos opiniões divergentes. Esse é o Vasco e o Vasco tem que ser construído dessa maneira, com opiniões divergentes, mas com respeito sempre prevalecendo. E caso você, torcedor, venha a ser contrário à SAF, o que eu quero te falar é: tudo bem, eu também fiquei meio receoso com relação à venda da SAF, com relação à saída desse modelo associativo que ganhou e teve tantas glórias dentro do Vasco. E você, torcedor, que é a favor ou contra, que ouviu que o Vasco tinha jeito, por incrível que pareça, mesmo eu sendo favorável à SAF, eu concordo para você. O Vasco tinha sim jeito, o Vasco com a sua grande torcida, o Vasco com o alcance que tem com relação à marca mundial, poderia sair dessa crise com dívida no valor de quase R$1 bilhão. Com certeza poderia. Se o Corinthians está saindo, se o Atlético está saindo, se o Flamengo saiu, por que o Vasco não pode sair? Lógico que pode. Porém, o Vasco, torcedor, tem um ponto muito importante e grande que nenhum desses clubes tinha, que é a política. A política do Vasco destruiu o nosso clube nesses últimos 22 anos. Então sim, comigo, com você e com a torcida do Vasco, nós poderíamos sair dessa crise. Mas a política do Vasco não ia deixar. Então hoje, se ontem o torcedor vascaíno disse sim para a SAF, ele não disse apenas sim para a SAF. Ele disse não para a política. Ele disse não para os agentes políticos que destruíram o Vasco nesses últimos 22 anos. Então não foi apenas um sim para 777, sim para esse grupo norte-americano. Foi um não também para a política, foi um não para esses últimos 22 anos de desastre do nosso clube. Então essa é uma realidade que a gente tem que colocar na cabeça. Esse sim tem muita coisa por trás do que apenas a chegada de um grupo norte-americano. E vai ser um processo longo, não vai ser fácil, mas junto conosco, junto com eu, com você e com a grande torcida vascaína que tem
a norte-sul desse Brasil, com toda certeza o Vasco vai voltar. E volto a repetir o que eu falei no vídeo de ontem. Vira Vasco, porque daqui a pouco vão falar que você é modinha. Eu não falo isso pra você vascaíno, não. Eu falo isso pra você, torcedor do rival, que com certeza tá aqui no meu vídeo assistindo, porque teve. Ontem muitos aí, ó, já foram nos comentários falar, porque tem gente rival aqui assistindo, então vira Vasco, porque já vão falar que você é modinha. Sobre a AGE de ontem, alguns personagens políticos se manifestaram, é claro, né? O Júlio Brandt, a gente já vai falar sobre treinador, reforma de São Januário, CT, mas rapidamente quero trazer essa introdução para vocês. O Júlio Brandt, através das redes sociais, como tá aparecendo, disse quase 80% dos sócios aprovarem a SAF, agora é seguir em frente com o trabalho. E o Jorge Salgado, presidente do clube, também se manifestou em entrevista ao canal Atenção Vascaínos. Então, sem muita enrolação, pra gente prosseguir com o vídeo, dê uma olhada aí nas palavras do mandatário Cruz Maltino, agora apenas não mais dono do futebol, mas somente da associação, disse no vídeo do AV, falando aí sobre essa parceria, esse acordo firmado ontem na Assembleia Geral. Essa torcida que está aqui hoje, que abraçou a nossa causa, eu estou muito feliz, me sinto muito realizado. Tenho 1 ano e meio de gestão e conseguimos, na minha maneira de ver, um gol de placa para o nosso clube. A gente, com esse acordo, a gente resolve a maioria dos problemas que a gente tem no futebol por falta de investimento e grande parte dos problemas financeiros. A gente vai surgir agora um novo Vasco, um Vasco SAF, improvisado, uma gestão totalmente profissional, moderna no futebol. A gente está dando um passo importante, separando uma coisa da outra. O clube de regatas associativo vai surgir com patrimônio aí de aproximadamente 600, 700 milhões, sem nenhuma dívida. Isso é importante frisar. A gente renasce o nosso Vasco sem nenhuma dívida. E o futebol com uma injeção de 700 milhões. Parte vai ser destinada a pagamento de dívida, acordos, uma grande parcela para investimento no futebol. Então, eu não posso estar mais realizado do que eu estou hoje. Tenho do meu lado os sócios, tenho do meu lado a torcida e tenho do meu lado um cheque de 700 milhões. É pouco? É pouco. Então, como vocês viram aí, né, de fato, o Jorge Salgado ficou feliz com a informação, ficou feliz com a notícia e também volta a pontuar. É uma felicidade que tem que ter um limite, pois o próprio Jorge Salgado, o Carlos Roberto Osório, as pessoas que hoje compõem a diretoria do clube, têm que comemorar, porque é olhar para o futuro e ver um futuro com mais expectativa. Mas é uma comemoração com limite, porque é um atestado, sim, de incompetência. Com todo respeito a todos os profissionais, dirigentes que hoje trabalham dentro do Vasco. Mas se hoje a diretoria vende o Vasco, é uma assinatura de incompetência. É uma assinatura do eu não consegui ajeitar o Vasco e por isso eu estou vendendo o futebol do clube. É para comemorar, que a gente olha para o futuro, eles são torcedores igual nós e pensam no futuro melhor, mas é uma assinatura de incompetência. Volto a repetir, não falo isso para ofender ninguém, absolutamente ninguém, mas é o fato que hoje acontece. Se o Vasco vende a parte do seu futebol do clube associativo, é porque não via mais como dar jeito. Então, se não tinha como mais dar jeito, segundo as pessoas que hoje trabalham dentro do Vasco, é uma assinatura, sim, de incompetência desses últimos anos. Minha opinião, mas volto a repetir, hoje a SAF era a melhor opção. Com relação ao processo de constituição, previsão é que esse processo leve de 10 a 15 dias, mas a 77 já inicia de imediato a transição. Enquanto hoje os executivos da empresa norte-americana ainda não desembarcaram no Rio de Janeiro, quem está aí tomando conta, né, está participando do dia a dia é o Paulo Brax, que será, assim que a 777 representantes chegarem dentro do Rio, o novo diretor executivo da Vasco SAF. Resta agora abrir o CNPJ da nova empresa, conta bancária, inscrever os atletas na CBF e transferir os ativos. Sobre contratações, que é uma grande dúvida. A empresa quer e tem que colocar 120 milhões dentro do Vasco neste ano de 2022. Mas o que se ouviu pelo menos ontem durante a Assembleia Geral Extraordinária é que dificilmente chegarão novos nomes ainda nesta janela de transferências. Acredita-se dentro do clube que a 777 não fará contratações agora, até porque o Vasco trouxe 6 reforços nesta janela do meio do ano: Alex Teixeira, Bruno Tubarão, Gustavo Maia, Fábio Gomes,
Paulo Vitor e Matheus Ribeiro, e acredita-se que com esses jogadores, esse elenco atual do Vasco é o suficiente para o restante da temporada. Então, no entanto, o Vasco, a 777, acredita-se que dá para figurar com esse elenco, e lá no final do ano, entre os meses de novembro e final até dezembro, né, quando se encerra 2022, o Vasco vai usar esses meses para contratar, usar os 100 milhões que vão sobrar, já pensando no ano de 2023. Então, é esperar esse dinheiro, né? Claro, além também de reforços para o ano que vem, também será utilizado para pagar folhas salariais, na ampliação e modernização do CT Moacir Barbosa. A grande prioridade neste ano são os campos, a gente já vai falar sobre isso, e também as contratações para o ano que vem. A maior parte dessa quantia vai ficar em dezembro, já pensando na Série A do Campeonato Brasileiro, até porque em 2023 o Vasco vem forte, torcedor. Ano que vem o Vasco já voltará. A gente não vai entrar numa Série A depois de anos brigando para não cair. A gente vai entrar brigando para ganhar, entrar brigando por título, entrar brigando por coisa grande. Eu não falo título brasileiro, mas brigando ali por Libertadores, brigando por Sul-Americana, porque ano que vem a expectativa é que, além dessas boa parte dos 120 milhões que deveriam ser investidos em 2022 ficar para o ano que vem, há uma injeção de 190 milhões para o ano de 2023, ou seja, 290 milhões serão injetados no futebol do Vasco já no ano que vem. A ideia é ter um time forte, que retorne forte na elite do futebol brasileiro para brigar por títulos das principais competições nacionais. E antes da gente prosseguir para falar sobre a reforma do São Januário, falar sobre a ampliação do CT, falar sobre o novo treinador, dê uma olhada aí nas palavras do Carlos Roberto Osório ontem, após aí, né, o término da AGE, e sobre esse processo que estará acontecendo de transição com a empresa norte-americana 777 Partners. A partir de amanhã é a montagem, a constituição dessa nova empresa, Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, para que ela possa estar pronta, ter o seu CNPJ, abrir a conta bancária, e aí o Vasco possa transferir os 70% de ações para a 777 e, em contrapartida, receber a injeção de recursos no caixa para que essa empresa possa desenvolver o seu projeto, que é reestruturar o futebol do Vasco, enfim, reverter esse ciclo vicioso negativo de 20 anos, e nós possamos novamente, com capacidade de investimento, voltar com o nosso clube, com o nosso time, ser competitivo em todas as competições que ele participar. Claro que isso não acontece da noite para o dia, nós temos uma realidade ainda até o final do ano de Série B, com a necessidade de ascender o Vasco, mas a partir do ano que vem a gente conta certamente com um parceiro forte e com os recursos necessários para que essa roda possa girar ao contrário e o torcedor do Vasco possa novamente, enfim, estar com o time que ele sonha, no padrão, enfim, que o Vasco da Gama sempre representou ao longo da sua história. E esse dinheiro é imediato para investir no futebol? Imediato, tem uma parcela imediata que entra no caixa da empresa e a prioridade absoluta, total, é o futebol do Vasco. E aí, torcedor, na expectativa, deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu quero iniciar esse assunto dos 3 tópicos sobre reforma de São Januário, ampliação do CT e novo treinador, falando aqui sobre a reforma do nosso Caldeirão. Tá aparecendo aí na imagem para vocês as fotos tiradas pelo próprio Vasco da Gama. Se eu não me engano, naquela época pelo fotógrafo Rafael Ribeiro, do Josh Wander, e o prefeito e naquela época o VP de engenharia do Vasco da Gama, sendo ali avaliado, no caso, a reforma de São Januário. A maquete que tem hoje dentro da loja oficial do Vasco em São Januário, da reforma do nosso Caldeirão. E as negociações para essa reforma acontecer estão avançadíssimas com o prefeito Eduardo Paz. A expectativa é que de agosto, ou seja, esse mês, venha a ser acertada a transferência do potencial construtivo do estádio ao Vasco da Gama, e com esse potencial construtivo o Vasco comece a ganhar grana para reformar o nosso Caldeirão. O prefeito, nesses últimos dias, confirmou ao Lancinete que o projeto de modernização de São Januário já está completamente pronto e aguardava apenas a aprovação da SAF, que aconteceu ontem, neste domingo, dia 7 de agosto, para ser encaminhada à votação na Câmara dos Vereadores. Ou seja, nesta semana poderemos ter andamento, irá acontecer a última reunião entre o Jorge Salgado, entre o Eduardo Paz e o Carlos Roberto Osório, para que avance nas tratativas, avance nas negociações, as partes, Prefeitura do Rio de Janeiro e Clube de Regatas Vasco da Gama, fechem aí um acordo, e a partir disso a votação para a reforma do Caldeirão venha a ser encaminhada para a Câmara dos Vereadores. Ou seja, uma expectativa muito grande para que isso aconteça o mais rápido possível, a reforma de São Januário comece. Isso vai sair do papel. Nosso Caldeirão será reformado.
Dias de glórias, torcedor, vem por aí e é essencial que o Vasco tenha um estádio para 43 mil torcedores. Se na Série B a gente já esgota ingressos, imagina numa Libertadores, imagina num Campeonato Brasileiro disputando por título, então tem que aumentar São Januário com urgência. Com relação ao CT, também vai haver melhorias. Desses 120 milhões que tem que ser injetados nesse ano de 2022, 20 estarão sendo destinados às melhorias e ampliação do CT Moacir Barbosa, que atualmente conta com uma estrutura de 2 campos, vestiário, academia, refeitório, departamento médico e parte administrativa. Estas instalações que hoje há no CT ocupam menos da metade dos 70 mil metros quadrados do terreno originalmente destinado pela Prefeitura do Rio ao Vasco da Gama. Então o Vasco vai construir, vai ampliar o espaço que hoje há, e do projeto completo, ainda previsto, restam mais 4 campos, um mini estádio com capacidade para 2.000 pessoas, no caso um hotel para que o elenco, um hotel ali para que os jogadores da base possam estar presentes. Também aparecem algumas imagens aí para vocês do CT, desse projeto, e do próprio Josh Wander analisando esse projeto aí do Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Ele, na última vez que veio ao Rio de Janeiro, falou, deixou bem claro que adorou tudo que viu no CT e como o Vasco está construindo o seu futuro. Conversou sobre o futebol profissional, feminino e de base e gostou muito das instalações, dos campos da academia, e irá aproveitar a visita, no caso lá daquele período, para começar a ampliação em termos de campos e novos prédios. Então vai sair do papel também a reforma do CT, que hoje é uma prioridade, principalmente se tratando na melhoria dos campos, que hoje realmente está um pasto o campo do nosso centro de treinamento. E para finalizar, novo treinador. O Vasco vai ao mercado nesses próximos dias buscar um novo comandante, e não a pequeno prazo, a curto prazo, mas a longo prazo. Por exemplo, Luiz Castro, da SAF do Botafogo, é um treinador que, mesmo diante de um mau momento, permanece. O John Textor, né, que é o investidor lá, comprou o barulho do treinador português e vai ficar com ele até o final. Isso vai acontecer no Vasco. O Vasco vai trazer um treinador para ficar muitos anos à frente do projeto Vasco SAF. É um projeto com grana, projeto com investimento, e para isso um treinador grande tem que ser contratado. E o Marcelo Bielsa é um nome, sim, que tem força. O nome que foi oferecido por meio de empresários, é um nome que chama a atenção. O projeto do Vasco chama a atenção do treinador. Ele realmente vê como uma grande possibilidade trabalhar no Brasil, trabalhar com a 777 Partners, enxerga a possibilidade de ganhar títulos no continente sul-americano. É um argentino, então seria um grande prazer trabalhar aqui na América do Sul com a camisa do Gigante da Colina, e a empresa norte-americana vai avaliar o seu nome nesses próximos dias, já que hoje já é a grande investidora do Vasco da Gama. Caso o técnico seja aprovado pela cúpula de futebol da empresa norte-americana, que hoje é constituída por Don Dressfield, que é o CEO, o Johannes Sports, que é o diretor-geral, e abaixo dele o Paulo Brax, que é o diretor executivo do Vasco, e por enquanto Carlos Brasil, que é o gerente de futebol, dependendo da aprovação, as negociações devem acontecer e a 777 pode sim oficializar uma proposta para o técnico badalado no mundo inteiro. Passante por seleção da Argentina, Copa de 2022, seleção chilena, Atlético de Bilbao, Leeds United, Lazio. O que não falta é clube grande aí na carreira do Marcelo Bielsa, o Eu Louco Bielsa, e o nome pode estar sim sendo analisado para chegar uma proposta na mesa do treinador nestes próximos dias. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui, um vídeo muito agitado. A 777 vai começar a trabalhar e você, torcedor, não pode perder absolutamente nada. E para que isso não aconteça, já deixa aqui o seu like, já se inscreva no nosso canal, compartilhe e fique ligado nas novidades do canal do Gigante. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.